Olá, querido, querida, paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja te abençoando nesse dia, que esse dia venha ser um dia especial para você e um dia também de conquista. Eu gostaria de ministrar uma palavra de Deus sobre o teu coração, sobre a tua vida. Porque o Espírito Santo ele é tão importante na vida da igreja. Passou-se mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ministrou sobre os seus discípulos. A única coisa que Jesus deixou para a igreja foi o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. A palavra do Senhor nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os olhos. Estando eles com os olhos fitos ao céu, e quando Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A questão que eu gostaria de falar hoje sobre o Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo. Há uma ligação muito grande quando Jesus ele vai assunto ao céu. E os seus discípulos ficam vivenciando ali um tempo de aproximadamente 40 dias, na expectativa do que realmente iria acontecer. Qual seria a ação? Você sabia que o Espírito Santo ele já está no Antigo Testamento? No passado, antes da descida do Espírito Santo, alguns receberam o Espírito Santo de Deus, como José, Bezalel, Otoniel, Gideão, Sansão, Saul, Davi, Elias, Eliseu e Jesus. Todos esses recebiam o Espírito Santo em uma determinada geração. E apenas um acabava recebendo aquele poder para executar determinado propósito. Mas em Joel capítulo 2, verso 28 diz: e acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A palavra-chave é que antes Deus ia com o conta-gotas sobre uma pessoa em determinada geração, mas agora não. Agora seria um derramar sobre todos, sobre o rico, sobre o pobre, sobre o livre, sobre o servo, sobre o jovem, sobre o idoso. Todos iriam receber da unção de Deus, da presença de Deus. Mas por que então o Espírito Santo é tão especial, tão necessário? Qual a sua importância? Primeiro, porque ele é a própria vida da igreja. Imagine você quando Jesus fala que ele é o corpo, e nós fazemos parte desse corpo, ele sendo o cabeça do corpo e nós os membros desse corpo. Mas a importância maior de que se o corpo necessita de um sangue para viver, o Espírito Santo ele é esse sangue espiritual da igreja. É o que gera poder à igreja, é o que dá vida à igreja. Por isso que o Espírito Santo ele é muito importante. O Espírito Santo é como se fosse esse sangue espiritual que está em todos os membros ao mesmo tempo, se movendo, existindo em cada um. O Espírito Santo, da mesma forma que nós precisamos do sangue para viver, a igreja precisa desse sangue espiritual chamado o Espírito Santo para poder existir. A Bíblia nos diz que a igreja é o corpo e que nós somos membro desse corpo, como diz lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo
individualmente membros desse corpo. O sangue precisa espalhar. O sangue precisa chegar em todos os membros desse corpo, em cada órgão desse corpo. Imagine se um membro do corpo para de chegar o sangue. Logo esse membro irá atrofiar, apodrecer e chegará a um ponto de ser amputado. Da mesma maneira, a igreja é o corpo de Cristo e esse corpo tem os seus membros. Se este sangue espiritual não chegar em todos os membros deste corpo, o corpo vai atrofiar. O membro vai atrofiar. Precisa desenvolver, precisa espalhar. O sangue espiritual precisa ser espalhado em toda a igreja, para que aquilo que é carnal se revista do espiritual. Pois somente sendo espiritual, você poderá discernir o que é carnal e o que é espiritual. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15 diz: o homem entregue unicamente à sua natureza não aceita o que vem do Espírito de Deus. Para ele é loucura, ele não pode conhecer, pois isso se julga espiritualmente. O homem espiritual, pelo contrário, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. A igreja precisa de ter saúde espiritual, e para ela ter essa saúde espiritual, ela precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo para nutrir todos aqueles que buscam o objetivo comum, que é o crescimento espiritual. Derramar é o mesmo que espalhar. A promessa de Deus, declarada pelo profeta Joel, é que haveria um derramamento do Espírito Santo como nunca houve. Seria um derramar tremendo que iria mudar a história da igreja do Senhor. Em Atos 2, verso 4, acontece esse derramar de tal maneira que a Bíblia relata que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, querido e querida, você precisa buscar esse entendimento, essa compreensão, porque o Espírito Santo é importante para o seu crescimento espiritual, para o seu avanço espiritual. Por isso você tem que buscar a face de Deus e buscar sempre a presença de Deus. O poder do Espírito Santo foi derramado para o homem não se tornar poderoso, mas para que a igreja de Cristo pudesse se tornar poderosa na face da terra. A raiz da palavra poder, do names, ou dínamo, no Novo Testamento, traz a virtude que surge para nós, sermos dinâmicos, sermos poderosos nas nossas ações que Deus tem para fazer e realizar nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Jesus é o nosso mediador entre Deus e o homem. E o Espírito Santo é o nosso intercessor. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens.
E o Espírito Santo, ele é o único intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, querido, querida, o que é essa questão do gemido inexprimível? Você precisa entender que há um significado, porque na realidade, você pode ver uma pessoa doente, um exemplo. Você pode ver uma pessoa ali doente de câncer. Você sabe que a pessoa está doente. Você sabe que a pessoa está sofrendo. Mas você jamais, de maneira alguma, poderá sentir a dor que aquela pessoa está passando. Não tem como, não tem como. Não tem como você ver um ente querido sofrer e falar assim, se pudesse transferir essa dor. Não tem como. E aí que está uma questão, com gemido inexprimíveis. É quando o Espírito Santo vê a sua situação, vê o seu choro, vê o seu gemido, vê a sua angústia. Parece que há uma transferência da dor que você está sentindo para com o Espírito Santo. E o Espírito Santo então junta todo aquele significado de fraqueza, de fragilidade, de enfermidade, de imperfeição, no sentido espiritual que você está passando, e ele vai ao Pai, ele vai ao Pai e fala, olha o teu servo, olha a tua serva, olha o sofrimento do teu servo, olha o sofrimento da tua serva. Ele começa a interceder por você com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo está sentindo o que você sente, o Espírito Santo está sentindo a dor que aflige o seu coração, e ele vai ao Pai, com gemidos inexprimíveis, interceder por você, para que o Pai venha agir, fazer alguma coisa para com o Filho amado que é você. Sabe, meu amado, minha amada, o Espírito Santo, ele intercede por você no céu, diante do Deus Todo-Poderoso, com gemidos inexprimíveis. Por isso eu gostaria de orar por você que está passando uma dor. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, que neste dia está sofrendo uma dor por causa de uma enfermidade, a dor por causa de uma perda, a dor por algum motivo. Eu peço ao Senhor que esteja tirando esta dor em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Orlando, este é o podcast Maná do Dia. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.